Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do nosso BorbaCast e a entrevista de hoje é com o Vitor Ramil. A gente vai falar sobre os 40 anos da gravação do primeiro disco, as milongas, as parcerias musicais, entre outras histórias. Lembrando que você pode se inscrever aqui no canal para receber o lembrete e também pode ouvir nas plataformas de áudio. Com vocês então, Vitor Ramil. Sempre bom falar contigo. Escutar tua voz é muito bom. Me lembra quando eu morava em Porto, antes de ir embora para o Rio, te escutava sempre na rádio, era muito bom. E já são anos, né, da gente conversando e anos de amizade e tal, então é bom. Nesse período de isolamento, encontrar os amigos é sempre bom. Muitas entrevistas nesses anos todos, né? Muitas conversas, muitos trabalhos feitos, né? Muito legal. Eu tô aqui com o disco, ó, o vinil, né? E até eu fui dar uma conferida se tinha no Spotify, eu não encontrei, ele não tá, né? Aliás, os teus primeiros discos não estão no Spotify, né? Essa fase até o tango, né? Que é a minha fase assim de gravadora, né? Eu chamo de a minha fase precoce, né? Porque esse disco aí, quando eu entrei para o estúdio para gravar, eu ainda estava com 18 anos, né? E foi um período assim que eu fui quase que surpreendido por essa coisa de gravador e tal, né? Os caras vieram me convidar para gravar e tal. Então, logo cedo eu fui. Aí o outro também, que é A Paixão de Ver, da Som Livre, RBS, né? Na época tinha um selo em comum. E o outro é pela EMAI Odeon. O tango, eu até lancei um período pelo meu selo Satolep, lancei com o licenciamento da EMAI, né? Depois também acabou o CD e tal, e era muito chato aquela prestação de contas, aquela coisa toda com a gravadora. Eles sempre foram ótimos comigo, mas é mais pela coisa burocrática mesmo. Acabou foi deixando para trás. Eles nunca lançaram. Esse disco primeiro é da Polygram também, nunca se interessaram, acho, em lançar. E A Paixão de Ver, a Som Livre me deu a master, já faz bastante tempo, porque as gravações ficavam naquela fita grossa, né, de vários canais, e ela estava toda mofada, né? Então acho que eles, para se livrarem talvez de compromissos, de riscos judiciários, sei lá o que, processuais e coisas assim, eles me deram de presente e depois eu vi que estava tudo mofado e tal. Mas tem uma master do primeiro disco que não está mofada, que está em boas condições. Então daqui a pouco mais eu vou masterizar, né? Passar para o digital, masterizar, e aí vou disponibilizar nas redes e tal, nessas plataformas, né? Sim. Eu também não tenho muita ansiedade assim, né? Porque eu também como eu te digo, foi uma fase muito precoce para mim, né? Então, não é uma fase que ainda me sentisse assim, fazendo aquilo que eu julgava ser o meu trabalho, vou dizer, autoral, assim, né? Eu estava ainda no período de descoberta, mas tudo que eu fiz praticamente foi gravado, em termos de... Não tudo que eu compus, evidentemente, mas tudo que eu fui fazendo, assim, né? Se considerar a questão da idade, tudo foi tudo gravado, né? Então, não tenho muita ansiedade em que seja escutado, não. Mas tu acha que era muito precoce? O trabalho que tu ouve hoje, assim, tu acha que ele precisava de mais tempo de maturação? Qual a relação que tem com esse disco especialmente? Sim. Olha, pensa bem, tem músicas ali como Mina de Prata, que foi a minha primeira música gravada, né, a parceria com Arthur Nestrovski, que quando eu fiz essa música eu tinha 14 para 15 anos, quando eu fiz a letra. Eu fiz a letra e a melodia, e o Arthur fez a harmonia, né, os acordes, né. Então tu vê, a música Engenho, com que eu participei do Festival da Globo, a gravadora na época me forçou a ser com essa música, eu nem queria. Eu fiz com 15 anos, por exemplo. Entendeu? É muito imaturo tudo, entende? Nesse período tem muita gente que é profissional de música, nem começou a compor ainda, ou mesmo a tocar um instrumento direito, entende? Por um lado é isso, então tem essa precocidade. Eu acho que tem canções legais, né? Mas claro, ainda é um trabalho muito marcado
pelas minhas influências da época, principalmente pela música mineira e pelo Milton, né? Que eu me descobri o potencial da minha voz escutando o Milton, né? Porque eu ouvi ele ainda muito garoto, lá quando eu tinha, sei lá, 13 anos, acho que foi aquele disco Minas, e eu ouvi e eu fiquei muito impressionado com a voz dele, a primeira vez que eu escutei. E aqui nessa casa que eu moro hoje, a gente tem um corredor muito grande, alto, que tinha um eco muito bom assim para cantar. Então eu ia para lá e ficava cantando, praticando, tentando colocar minha voz, cantar como ele cantava, né? Com Sim. isso foi muito bom, porque eu aprendi a cantar, a colocar minha voz, mas eu carreguei o estigma, né, dele comigo, assim, né, de ser quase que um discípulo dele. Então esse meu primeiro disco, tu ouve e diz claramente, isso aqui é um adolescente que é fã do Milton Nascimento, da música mineira e tal, né, está muito evidente. Esse é um lado. O outro lado é que eu não tive tempo com essa idade, não tinha tido tempo ainda de formar uma banda com que eu tocasse, de fazer o meu som, vamos dizer assim, entendeu? Então, o que aconteceu? Eu chego no estúdio, numa das maiores gravadoras do país. O produtor me pergunta, e aí, Vitão, com quem que tu quer gravar? Meu produtor, que eu digo assim, é o João Augusto, da DEC Produções, que o João Augusto depois ele tem o disco, desculpa, a gravadora, que acho que é DEC mesmo, né? DEC Discos, né? Deck Que Discos. depois o João ficou mais conhecido assim publicamente quando ele lançou os Mamonas pela Emael Deon e tal. Pois bem, o João estava começando também como produtor ali, né? Hoje o João é dono da Polisson também, da fábrica de discos, de LP, né? Ele acabou comprando a fábrica antiga da Poligram e tal. E o João, então, na nossa primeira conversa, disse, aí, então quem é que você quer que faça os arranjos? Ele disse, é assim, eu posso escolher? Ele diz aí, quem? Aí ele disse, quem sabe o Guilherme Sismonte, quem sabe a gente chama o fulano, aquele músico. E aí ele começou também a me dar sugestões, disse, pô, o Azimuth, aquele grupo, saca, o Azimuth, dos anos 70, eles voltaram dos Estados Unidos, acabaram de chegar no Brasil, quem sabe chama eles Roberto Bertrame, Mamão, os músicos maravilhosos. Ele disse, claro, vamos lá. Aí nós fomos montando a banda, e a banda é um elenco, assim, talvez dos músicos mais importantes da época, né? Alguns dos, né? E então, claro, esses caras todos incríveis, todos eles tinham o seu som, a sua maneira de tocar, de gravar, de arranjar. Então, o meu disco veio com um aspecto muito maduro, meio, mas com um padrão um pouco standard, assim, de música popular brasileira, de MPB, né? Sim. Claro, por exemplo, tu ouve um arranjo sei lá, do Wagner Tiso, tem aquele traço do Wagner Tiso ali, a música que ele fazia e tal, né? Então foi assim que esse disco se configurou, né? Então, eu tenho um pouco essa relação com ele, assim, né? Além dele ser precoce, eu gravei com músicos muito feras, caras assim que trouxeram o seu som, né? Então é um trabalho que eu não, eu hoje em dia, na época eu gostava muito, hoje em dia eu não me reconheço nele assim completamente, reconheço alguns traços e tal, né? Tem duas músicas que ficaram, vamos dizer assim, que é o Assim Assim e Estrela Estrela. Coincidentemente, a música que abre é a música que encerra o disco, né? Estrela Estrela, que foi gravada pela Gal, né? Isso, na mesma época, assim, eu acho que antes até de eu gravar, saiu a gravação da Gal. Saiu antes ainda, eu acho, a gravação do Cleito e do Cledir. Hoje eu vi que a minha filha a Isabel disse, pô, o Cleito e o Cledir também comemorando 40 anos, mas como é que vocês começaram juntos? Tem muita diferença de idade e tal. Eu disse, não, é que a dupla começou mais ou menos na mesma época que eu lancei meu primeiro disco, porque antes eles tinham tido o Almôndegas, né? Os guris têm mais anos de estrada, né? Se fosse computar o Almôndegas, eles estariam completando 50 anos, né, de trajetória. Sim. Eu E até ia comentar isso, porque eu vi a notícia hoje que eles vão fazer um show lá no Rio, né? sim, hoje. Que vai ser transmitido e tal, no Teatro Claro Rio. Sim. E aí, disse, pô, que coincidência, né? A dupla, a gente ia falar sobre os 40 anos do teu primeiro disco e a dupla Cleito e Cledir, os teus irmãos, também fazendo 40 anos da dupla, né? Muito Mas legal isso. eu acho que eu não entendo bem esses 40 anos deles, porque eu acho que em 81 saiu Deu Pra Ti, né? E o primeiro, eu acho que saiu em 80. Eu acho que talvez, não sei se a comemoração deles já não está quase 41 anos, vamos dizer assim, porque eu acho que, na verdade,
o primeiro disco deles como dupla saiu antes do meu primeiro LP, né? Então é isso, assim, claro, e eu como comecei a gravar muito cedo também, né, deu essa diferença, porque eles quando gravaram o primeiro disco Almôndegas, acho que é de 75, se não me engano, né, eles deviam ter 20 e poucos anos, deviam ter mais um pouco, né, do que a idade que eu comecei, então a gente acabou, por essas coincidências, ficando muito próximo, né, nessa data de início, da dupla e eu. Certo. Eu fui conferir algumas informações, assim, na internet e tal, e aí eu vi que o teu nome é Vitor Hugo. Vitor Hugo Alves Ramil, eu não sabia que tu era. Mas tu não é parente do Bebeto Alves, né? Musicalmente até somos meio aparentados, sim. Sabe Você... que a gente descobriu recentemente que talvez a gente nem devesse ser Alves, porque o pai da minha mãe, toda a vida, o nome dele era um nome muito estranho, Basilício. Basilício Alves. Mas uns anos para cá apareceu um documento aí que a gente foi analisar e o nome dele seria Basilício Alves da Costa, né? Eles eram lá de Jaguarão, da fronteira. Então, eu não sei bem, porque se perdeu, a gente não tem mais muito como resgatar isso, mas não duvido que a gente devesse ser da Costa Ramil, por exemplo, né? Mas somos Alves, né? Sim. E também faz 40 anos do lançamento do primeiro, do Bebeto, né? E o do Nelson Coelho de Castro. Sim. Vocês três estão com essa marca aí de 40 Eu me lembro anos. até, eu acho que eu me lembro, até posso perguntar para o Bebeto depois, talvez, mas ele pode não se lembrar também. Quando o Bebeto gravou o primeiro disco dele, eu não me lembro se eu estava no Rio, os guris, eu digo o Cleiton e o Cleitinho, moravam na Gávea, e o Bebeto, não sei se ele estava morando no Rio ou em São Paulo, mas enfim, eu me lembro de uma ocasião que eu não sei se eu fui com o Cleidir na casa do Sion, que era o produtor dele, não sei se o Cleidir foi lá encontrar o Bebeto, que eu não conhecia, mas eles se conheciam dos tempos de Almôndegas e Utopia e tal. E eu me lembro disso, me lembro que o Bebeto estava saindo do disco dele, acho que ele já tinha gravado e eu estava assim por entrar em estúdio para gravar, né? Foi realmente mesmo ano, mas eu só me dei desconta disso agora também, quando falaram nos 40 anos do Bebeto também. Sim. Eu lembro do teu primeiro show no Salão de Atos da reitoria, que foi bastante comentado, assim, porque tu apareceu com uma postura. Eu lembro que as pessoas comentavam assim que tu era muito sério, né? E talvez porque tu tava de preto também, né? O cenário todo era assim, bastante fechado, assim, né? Era uma concepção nova, tu era um cara novo que estava começando ali. E deu um certo susto, assim, as pessoas saíram do teatro falando muito isso, assim, né? Inclusive, muita gente te achava uma figura muito séria, assim, musicalmente e tal, né? Depois tu fez o Barão de Satolepe, mas um monte de coisa, né? Fiz coisas sérias e coisas divertidas e tal, né? E hoje em dia eu sou um híbrido, vamos dizer assim, né? Às vezes eu faço um show que está super e tal, as pessoas estão emocionadas, às vezes na plateia, muita gente chora, às vezes quando ouve algumas canções, eu mesmo me emociono muito, mas daqui a pouco eu estou contando alguma coisa super divertida, ou fazendo algum comentário com alguém do público, assim. Isso eu herdei um pouco do tempo do Barão, assim, né? O Barão me deu desenvoltura, vamos dizer, no palco, né? Mas esse show que tu fala, eu acho que não é meu primeiro show, se bem que, claro, eu fiz poucos shows, né? Naquela época. Esse é um show que eu acho que foi o lançamento do meu segundo LP, A Paixão de Ver Segundo Ele Próprio, na reitoria, que foi um show bem ruim, assim, muito ruim. A gente era muito verde, na verdade, por inexperiência. Era eu e o Cheiro de Vida, que era o André Gomes, Carlos Martal, Alexandre Fonseca e o Dudu Trentin, que tinha entrado para o grupo ali, não para a banda deles, mas para o meu grupo do show, né? Então, esse show, eu me lembro disso, assim, eu estava com uma roupa escura e tal, mesmo que o Juarez até fez uma crítica descendo a lenha no show, falando super mal, e, e realmente foi um show muito ruim, mas teve momentos que a gente nunca mais esqueceu, nós, assim, eu e a banda, porque a gente era muito verde, assim, então
era tipo assim, 15 para a hora, eu fui tomar um banho ali. Faltava 15 minutos, eu fui no banho, tomei um banho. Aí foi o outro, vou ali tomar um banho. Então era tudo assim, já estava 5 para a hora, e aquela coisa. Aí, quando eu me lembro que o show ia começar, e começava assim, a gente bolou um monte de coisas que a gente nem sabia se ia dar certo, entende? Uma das coisas era assim, o Alexandre Fonseca tinha que entrar no palco e soltar uma fita. Só que naquele tempo era assim, realmente era um gravador cassete com um microfone virado para ele, não tinha essa de o cara na mesa do som larga uma gravação digital, não. Era tudo no palco mesmo, um gravadorzinho daqueles de entrevista ali, que tu apertava o botão e o Alexandre tinha que ir lá. E nós todos no camarim, conversando, atirado para trás no sofá ali, e aí a produção, vamos lá, gente, já são 9 e não sei o quê, vamos lá. Aí a gente, vai lá, Alexandre, então liga a fita lá, solta a fita. Mas assim, todo mundo ali, ninguém foi para os bastidores para já entrar no palco. Era tudo muito, muito, como é que diz assim, totalmente inexperiente, não sabia, não tinha noção nenhuma de timing, de entrada em palco, nada. Aí o Alexandre desce, e nós lá em cima, e nada de entrar fita, nada de entrar fita, volta o Alexandre. Pô, cara, o palco tá tão escuro que eu não enxergo nem a bateria, eu não consigo nem chegar no lugar onde está o gravador, eu não enxergo nada. Ele nos disse ali, e nós, pô, fala lá então, fulano, chama alguém, fala com o cara da luz, para botar uma luz lá, para o Alexandre tentar. Aí o Alexandre não conseguia, aí eu disse para o Dudu, então faz o seguinte, Dudu, vamos queimar a etapa inicial da fita, tu vai ali e solta o sequência do teclado. Aí o Dudu foi lá. E daqui a pouco volta o Dudu. Isso tudo o público esperando, já assoviando e tal. Volta o Dudu. Cara, tu esqueceu de programar o sequência para mim, ele disse, né? E eu, pá, é mesmo, cara. Então faz o seguinte, ó, programa tal coisa, pipipa, pipipa. Dei 6 notas para ele programar assim. E aí ele foi lá, programou e soltou. Só que 6 notas, e 6 notas estranhíssimas, assim, e soltou as 6 notas e a gente continuava lá em cima. Então foi assim, acho que uma meia hora para o show começar. Uma coisa. Aí chegou na hora, eu acabei entrando sozinho no palco, peguei meu violão, comecei a primeira música sozinho, foi entrando um músico de cada vez, sabe? Aí começou uma sequência de coisas caóticas, assim, no show, né? Um misto de inexperiência e falta de preparação e tudo mais, né? Mas tinha aí também, no meu caso, uma coisa de insegurança mesmo de palco, assim, né? Por isso que eu ficava sério, na verdade, era muito tensionado mesmo. O cara não relaxa, né? Quando está muito tenso no palco, tu não relaxa e tal. Eu levei muitos anos para me soltar assim no palco, né? Porque o palco, quando a gente está no começo assim das coisas, primeiro que naquela época o equipamento em geral era sempre mais precário, tu tinha muito problema todo o tempo. Hoje em dia, os equipamentos estão todos muito melhores, os técnicos já estão todos super experimentados e tal, muita gente qualificada, equipamento de primeira e tal. Mas na época tinha galho o tempo todo, né? Só que às vezes acontecem coisas no palco que o público não está vendo. Mas às vezes, quando a gente assim está começando a fazer as coisas, a gente acha que está todo mundo percebendo aqueles problemas. Tipo assim, desaparece o teu violão de repente no palco. Mas lá para a plateia ele está saindo. Hoje em dia, se eu estou tocando num show, meu violão some, eu sigo cantando, eu vou esperar que o técnico resolva, acontecer algum problema, alguém vai resolver. Mas na época, por exemplo, se acontecia uma coisa dessa, eu me abatia, eu ficava arrasado, tu entende? Então, a gente com os anos vai aprendendo a lidar com esses imprevistos do palco. E eu, voltando à questão do disco, eu comecei muito cedo, direto no estúdio. O que é o estúdio? Tu chega, está tudo pronto, aquele técnico experimentadíssimo que já gravou metade da música brasileira lá, te gravando, o microfone é um microfone espetacular, está tudo maravilhoso, então tu chega, nada dá errado. Então eu tinha meu hábito com cantar em microfone, tudo isso era em estúdio, o som perfeito e tal. Aí tu vai para o palco e eram sempre incursões decepcionantes, né? Então eu demorei muito, eu só comecei a relaxar mesmo na época do Barão, na época do tango também, né? E tocando com o Nico Assunção, que o Nico era um músico muito experimentado e era muito descolado, né? E fizemos um show na OSPA uma vez do tango, e foi um show também muito cheio de problemas, e eu me abati com aquilo e comecei a falar merda, falar tipo, pô, tá mal aí, não sei o quê, tipo o Beto Guedes, que o Beto Guedes no palco ele sempre entregava tudo, desculpa aí pessoal,
foi só isso que a gente conseguiu fazer, esse tipo de coisa assim no palco. Ou Tim Maia. Tipo isso, tu vai passando para o público todos os problemas que estão acontecendo. Aí quando a gente saiu do palco, o Nico disse para mim, porra, cara, você fala cada merda no palco, puta que pariu, eu vou parar com isso, cara. Me deu uma mijada assim, sabe, de bastidores, né? E eu, opa, né? E o meu irmão, o Cledir, casualmente estava nesse show na plateia, também veio me dizer a mesma coisa. Cara, ou tu assume essa coisa de palco, aí me deram uma aula de como é que eu tinha que me comportar, né? E foi muito legal. Caras de outra geração também que me deram uma orientação importante, assim, né? Mas é isso. Mas a tua seriedade ali naquele momento que eu falei, talvez fosse por causa da coisa da milonga, talvez, será a melancolia que tu fala, né, da milonga, que é uma coisa que é presente no teu trabalho, não? Mas na época nem tinha isso para mim, assim. Eu já compunha milongas e tal, mas não era uma coisa presente, não tinha essa reflexão. E além do mais, quando eu falo em melancolia, até naquele ensaio da estética do frio, eu faço uma espécie de defesa da melancolia e tal. Sim, tá É aqui mais, ele, ó. é mais num contexto, mais num contexto de reagir a uma coisa que tinha muito na época, assim, especialmente final dos anos 80, começo dos 90, de que a música brasileira estava num surto de alegria forçada, assim, entendeu? Era aquela coisa do axé, da música tinha que ser para cima. Gravadora era sempre isso, assim, né? Os caras sempre se queixavam que não tinha uma música boa para dançar, que não tinha uma música alegre, que as letras eram muito complexas ou muito para baixo, tá entendendo? Uhum. Então eu fiz um pouco uma defesa disso, porque tu imagina um disco como Ramilonga, por exemplo, se não tivesse já o advento ali da internet, do CD, eu não teria conseguido gravar o Ramilonga numa gravadora. Que gravadora no Rio de Janeiro ia gravar aquele repertório de milongas, entende? Nenhuma, né? Então, só que, claro, as pessoas leem a estética do frio e veem esse meu jeito, as milongas são mais mesmo reflexivas e melancólicas e tal. Então cola um pouco essa imagem, assim, entende? Mas na época da Paixão de Ver, não, a Paixão de Ver tinha uma outra pegada, assim, era um espírito mais vanguardista, eu buscava era outras coisas, entende? Eu não estava muito ainda, eu estava fazendo outro tipo de experiência na época. Sim. Mas eu te vi também cantando Bee Gees no Teatro São Pedro. Que foi uma coisa que chamou a atenção, né. Pô, nunca eu esperaria, Sim, te ver cantando uma música dos Bee Gees. sim, sim. Bom, eu eventualmente fiz essas coisas, né? Que é legal, eu acho isso bom, sabe por quê? Porque senão tu começa a acostumar o teu público com um perfil teu e o público passa a querer de ti só aquele tipo de coisa, entende? É que nem, por exemplo, depois do tango, as pessoas sempre esperavam que as minhas letras fossem quilométricas, que elas fossem temas cabeça, que entendeu? Que tipo Loucos de Cara, Joke, tinha que ser tudo assim, entendeu? Né? Foi quando eu entrei com o Barão, né, fazendo uma coisa mais de humor, e depois eu gravei o disco A Beça, que é um disco mais com canções com formato mais normal, canções de 3, 4 minutos, canções com primeira parte, segunda parte, refrão, não aquele esquema do tango, né? Mas eu sempre gostei de surpreender, assim, de certa forma, puxar o tapete da expectativa do público, né? E eu, Bee Gees, eu sempre gostei muito de muitas coisas, não sou um fã incondicional, mas acho que o primeiro, o segundo disco deles, quando eu era adolescente, pintou aquilo, não a fase disco deles, eu nunca, nem conheço direito, eu não gostava, simplesmente. Mas eu gostava muito acho que o primeiro disco deles, que eles estão num castelo, assim, os dois, Cumber Castle, acho que é o nome do LP, tá? Era muito bom, tinha muita qualidade, e aquela música que a gente tocou é uma música é uma grande canção, né? Uma balada. Como é? Night in the morning sun, meu, essa música agora. Acho que é How Deep Is Your Love, How né? Deep Is Your Love, isso aí, isso Isso. aí. Tu falou, tu citou agora o Loucos de Cara e aí eu aproveito para falar que, para mim, Loucos de Cara é uma espécie de hino, assim, né? É um hino, não vou dizer o hino de uma geração, porque essa frase é tão batida assim, né? E não Mas chega tanto tampouco, né?
Mas é uma música que para mim, assim, ela resume muito a nossa vida, assim, a nossa vida de gaúcho, de porto-alegrense, assim, de viver aqui, né, no sul, assim, tudo isso que a gente está falando, eu acho que ela resume ali, assim, né, com um apelo muito forte, assim, também emocional, né, de refletir sobre as injustiças do mundo e tal. Eu Sim. acho, para mim tá entre as canções, assim, mais marcantes da minha vida, assim. Sim, que legal. Fico feliz de ouvir. Eu gosto muito dessa música, assim. Ela foi feita com muito cuidado, assim, e no sentido um pouco de fazer uma síntese mesmo do momento, assim, né? E é uma das primeiras, depois de Ibicuída Armada, do meu disco A Paixão de Ver, do disco anterior, que é a primeira. A Ibico da Armada é uma música também num formato assim, uma música longa, mais um formato mais Dylan, vamos dizer assim, né? Que de uma parte que depois é um estribilho, a mesma parte de novo e tal, e se repete. E é onde eu abordo algum tema mais assim do sul, mais do folclore ou da história daqui, que eu falo em maragatos e coisas assim, né? E de uma forma não convencional, não ufanista, não oficial, vamos dizer assim, não seguindo aquela cartilha regionalista, vamos dizer assim, né? E o Loucos de Cara também, eu gostei de poder inserir ali, eu falo em boitatá e coisas assim, no meio de outras imagens, né? Até o xingo o John Lennon numa passagem, outro dia eu conversando com a Isabel, a minha filha está passando os dias com a gente aqui, agora volta de novo a falar nela, porque casualmente falamos nisso outro dia, né? A gente estava falando sobre o Lennon, não sei o que é. E, e tem gente que já me perguntou o que significa aquela fala que eu falo do John Lennon ali, né? Então tem muitas imagens ali, né? E, e elas vão fazendo isso, um pouco um retrato pessoal meu e um pouco uma coisa do momento, né? São as coisas, coisas saindo do nada e indo para o nada, né? Esses tempos fui fazer um programa com o Lerina lá no Instituto Ling sobre Fellini e a gente escolhe o filme favorito e vai assistir junto com o público, depois troca uma ideia e tal. E eu, quando revi o filme antes de ir para lá, eu me dei conta que o Loucos de Cara é uma espécie de uma. Eu não sei te dizer agora se eu fiz isso consciente ou não, eu esqueci. Assim, hoje em dia eu não tenho mais lembrança. Mas essa frase está no discurso final de um personagem. Ele vai falando um monte de coisa para o personagem principal, é um repórter, ele vai falando para ele e diz, não sei o que, coisa saindo do nada e indo para o nada, né? E aí, a partir dessa ideia, então, todas aquelas imagens, em princípio sem sentido, que de certa forma revelam um pouco a falta de sentido da vida, que vão sucedendo na letra, né? São as coisas saindo do nada e indo para o nada. Tu tem uma primeira parte toda, né, que eu desfilo um monte de imagens, depois digo de novo, vem, anda comigo, aí vem outro mundo de imagens, e no final eu faço uma espécie de comentário sobre tudo que eu falei. Se um dia qualquer tudo pulsar num imenso vazio, coisas saindo do nada, indo para o nada, né? Se mais nada existir, mesmo que sempre chamamos real, isso para ti for tão claro que nem percebas, né? Se um dia qualquer ter lucidez for o mesmo que andar e não notares que andas o tempo inteiro. Nessa época eu prezava muito essa coisa da lucidez, assim, eu fazia yoga, não tomava álcool, não comia carne, era muito, eu lia muito, entendeu? Era uma espécie de, eu queria levar, idealmente, assim, me sentir sempre lúcido, vamos dizer assim, sempre capaz de entender e interpretar tudo e tal, né? Então essas coisas minhas pessoais que vão aparecendo ali e tal, na letra, né? E musicalmente, essa música tem uma coisa curiosa, que o Clayton, é a música do Clayton, do meu irmão, né? Ele me mandou uma fita cassete, e essa fita cassete ele começava assim, tocando violão lá, parararara, 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 repetia, né? Só que isso para ele não era a música, isso aí é como se fosse, ele estava imaginando uma introdução para a música, ele estava cantarolando.
Depois a música para ele começava pararararara, pararararara, né? E aí no final da música ele ficava brincando simplesmente. Ele estava imaginando algum arranjo de metais, alguma coisa qualquer, e eu resolvi botar letra em tudo que ele cantou, em cada nota que ele fez de brincadeira, de improviso, eu botei letra. Então a música ganhou uma forma, uma estrutura totalmente incomum, né? Tu tem uma espécie de um anti-refrão, vem, anda comigo, que é assim para baixo, o refrão tranquilo, e depois ela cresce, se um dia qualquer, ela vai, depois vem, anda comigo de novo. E no final que eu digo, gigantes, tolos, montes, monstros, sábios, bardos, o Cleiton quando viu, eu mostrei a letra para ele, 2 páginas, assim, ele disse, mas como que vai caber na música isso aqui? Aí comecei a cantar para ele, e ele não acreditou, né? Ele disse, tu botou letra em tudo, cara. Isso aí não era música. Isso eu estava improvisando. Ele disse, agora ficou. Agora foi. E foi legal, porque a música ficaria um pouco mais convencional se não tivesse essas irregularidades, vamos dizer assim, né? Inesperadas, né? Mas eu concordo contigo. Eu acho que certo tipo de imagem poética, de letra, ela desperta muito, é uma música que convida o leitor a fazer as suas interpretações, entendeu? O cara vai fazer 1000 viagens, né? Então isso é muito interessante, né? Cada pessoa extrai alguma coisa daquelas imagens ali, né? Essas coisas que eu falei que são aparentemente coisas sem sentido, retratos do mundo caótico e tal. Sim, e as pesadas moedas continuam caindo, né? Exatamente. É bem isso. Continua bem atual. Mas voltando ali pro lado da milonga, né, que é uma coisa que aparece muito no teu trabalho, e essa preocupação, não é preocupação, mas essa relação com o Uruguai e a Argentina, né, que tu gravou disco na Argentina, enfim, tem uma ligação fortíssima com os nossos hermanos. Saiu há pouco eu vi uma reportagem dizendo que os gaúchos seriam oriundos, né, dos muçulmanos que foram expulsos da Espanha, e aí os mouros, né, os mouriscos, que foram os que vieram para cá, né? Chegou a ver isso, não? Porque tem uma coisa que a milonga é meio árabe, né, também, assim. A milonga tem muitas origens da milonga, né, possíveis, né? Tem teóricos que dizem que ela, por exemplo, Lauro Gestarão, pesquisador uruguaio, defende que a milonga nasceu em Montevidéu, no ambiente urbano, no Porto. É uma música negra, basicamente. A própria palavra milonga é uma palavra africana, acho que é banto, se não me engano, que é plural de mulonga, então significa palavras, porque mulonga é palavra, né? Então, palavras. Então, uma música que, vamos combinar que ela já começa se chamando palavras. Então, já é como se fosse uma música a serviço das palavras, vamos dizer assim, né? E, então, segundo a Gestarã, essa milonga teria saído do ambiente urbano de Montevidéu, desaparecido dali e ido para o campo, para fora, onde ela teria encontrado uma espécie de habitat natural e ali ela teria se mantido, né? Na Argentina, eles têm também a milonga surenha, que seria parecida com essa milonga, né? Ela também teria uma origem, assim, vamos dizer, negra, mas já com elementos vindos do Peru, por exemplo, né? Do tempo da conquista espanhola, que Lima era um grande centro espanhol na América e tal, né? De músicas que vieram de lá e tal, né? Na formação do gênero e tudo mais. Depois a milonga receberia o aporte rítmico e viraria o tango. Tem muitas teses. E a tese mais polêmica é de que a milonga teria chegado pelo Rio Grande do Sul e depois ido para lá. E os irmãos não aceitam isso, não gostam da ideia, né? Lógico. E eu acho que é uma tese meio fantasiosa, assim, mas enfim, né? É polêmico. O que se sabe é que é uma espécie de filha da habaneira cubana, né? Da música da habaneira cubana.
que depois via Espanha teria vindo para cá e tal, enfim. Eu até agora vou, daqui a uns dias mais eu vou entrar nessa coisa, porque agora eu voltei a escrever sobre estética do frio, estou querendo aprofundar alguns pontos e tal, assim, e uma das coisas que eu quero fazer é isso, já comecei a coletar um material, assim, de ler sobre a milonga e tal, né? A milonga entre nós, assim, ela foi ficando, né, mais presente ao longo dos anos, e hoje em dia ela é muito mais ligada à nossa música contemporânea aqui no Sul do que é propriamente na Argentina ou no Uruguai. Quando eu fiz o Ramilong, comecei a falar em estética do frio lá, e eles ficavam muito surpresos, assim, né? A mãe do Charlie Garcia, até a mãe da Rossi, que é muito amiga minha, irmã do Charlie, ela perguntava para a Rossi assim, por que milonga? Tipo, por que Vitor canta milonga? O que quer com milonga? Porque para eles é uma coisa, milonga é uma coisa lá do sul da Argentina, coisa do campo, é uma coisa que, como conecta isso, não vê muito sentido nisso, né? Esses tempos falando com o Gabriel Plaça, que é um jornalista argentino, também radialista, e ele me disse, porque a milonga aqui entre a gente, ela até é bastante desprestigiada e tal, né? Então, por isso, que ficou como um gênero mais do interior, né? E claro, Buenos Aires como uma cidade cosmopolita, assim como São Paulo e tal, cidades que são mais focadas no mundo, vamos dizer, essas coisas ficam sendo coisas do folclore, né? Já no Uruguai, ela é muito presente na música dos compositores, né? O Drexler é que me diz, no Uruguai, todo roqueiro toca lá a sua milonguita, quer dizer, ela é um gênero muito presente, assim, né? E aqui no Sul ela foi se fazendo, ela foi entrando. Eu acho que ela começou a se consolidar, principalmente para mim, pelo menos que eu saiba, quando eu era adolescente, na época da ditadura, começou a chegar a música Atahualpa Yupanqui, a Elis Regina gravou Los Hermanos, né? Começou a aparecer a Mercedes Sosa, embora a Mercedes não cante muitas milongas, não tenha cantado muitas milongas e tal, mas enfim, o gênero foi chegando, né? E eu me lembro de em casa, eu garoto e meus irmãos, o Cleiton e o Clegir tocando as primeiras milongas que eles compuseram e tal. Eu sempre gostei muito do gênero, sempre me identifiquei, né? E como eu sempre gostei muito do Jorge Luis Borges, também desde garoto, eu quando descobri o livro dele, Milonga para Seis Cuerdas, que depois eu vim a musicar e deu o meu disco dele Babe, né? Ali para mim a coisa ganhou um sentido muito grande, muito maior do que simplesmente é do Sul, nos representa e não sei o que é. Porque, como eu sempre fui admirador do Borges, eu entrei um pouco na milonga para valer através dele, entendeu? Ele escreveu um livro de milongas, que ele chamava de milongas, né? E essas músicas todas que eu gravei no Delibab são dali, né? E meu vínculo foi se aproximando assim, né? Até que chegou um momento na vida que eu me dei conta que eu compunha muitas milongas. E, né, eu tinha gravado na Paixão de Ver uma milonga e depois não tinha gravado mais. Porque eu achava assim que eu não conseguia juntar elas com as minhas canções mais de corte MPBista ou pop ou rock, o que fosse, não conseguia conectar uma coisa com a outra, entendeu? Eu não gostava daquilo que se fazia muito na MPB dos anos 80, que era aquela miscelânea de gêneros num disco, o famoso ecletismo, vamos dizer assim. A gente via muito nas críticas, o disco do fulano vai do baião ao rock, do frevo, não sei o que, era aquele clichê jornalístico, né? Então, aqui no Sul também tinha muito isso, né? O meu próprio trabalho mesmo, a Paixão de Ver tem lá uma milonga, mas é que a Paixão de Ver é um disco radical nesse sentido, é uma espécie de exacerbação das coisas até do próprio tropicalismo e outras buscas, né? Mas tu tinha muito isso, assim. E aí, bom, aí quando eu chego na hora do Ramilonga, assim, que eu me dou conta que eu tenho um monte de milonga que eu compus, né? E eu comecei a pensar na estética do frio, comecei a buscar uma linguagem que retratasse a nossa particularidade do Sul, mas sem ser uma linguagem gauchesca, entendeu? Me dei conta que a gente precisava compor um repertório para esse nosso interesse pelo mundo gaúcho, vamos dizer assim, e tal, né? E aí, bom, é uma longa história, né? Isso dá para falar horas sobre isso. Ah, sim, a milonga é um negócio amplo, né? E também tu não é um cara
Obviamente, um artista regionalista, né? Tu é um cara que reflete várias realidades, assim, né? Mas de qualquer maneira, tu é um cara que transitou aí nesse universo, né? Do Uruguai, da Argentina, da América Latina, e até eu ia te perguntar se tu citaste aí a estética do frio, né? Que resume um pouco isso, se tu ainda estava vendo as coisas, o mundo e tal, a vida, pela ótica da estética do frio, pelo jeito tu ainda está interessado nisso. Não, não, eu não vejo o mundo pela ótica da estética do frio. Apenas essa ideia que me surgiu lá em 87, né? Eu tinha recém gravado o Tango, foi um pouco depois de eu gravar o disco Tango, né? Eu estava bem inquieto, assim, porque eu me sentia inadequado no Brasil. É uma sensação muito estranha que eu tinha, uma sensação de inadequação. E tu lembra que os anos 80 foram os anos que esse gauchismo, essa coisa que tipo explodiu, assim, né? O modismo do gauchismo, né? Os movimentos separatistas apareceram a milhão, embora os separatistas não gostem da imagem do gaúcho, do gentílico gaúcho, né? Enfim, eu achava aquilo tudo muito nos distanciava demais do Brasil, né? E foi quando eu comecei, eu me dei conta na ocasião que o mundo, o Brasil tropical era uma grande imagem do nosso país, né? Fora e dentro do próprio país, e me dei conta que isso falava muito pouco de nós do Sul e que nós praticamente não contribuíamos em nada para que essa imagem existisse. Nós éramos, né? Estávamos fora, vamos dizer assim, desse Brasil tropical. E aí, quando me veio a expressão que eu pensei, bom, mas ao mesmo tempo a gente não tem uma estética do frio que fale de nós. Porque naquele momento me dei conta, morando no Rio, que o frio nos simbolizava, entende? Não porque eu acho que o frio nos leva a compor dessa ou daquela maneira, ou o calor nos faz compor dessa ou daquela maneira. Eu posso fazer uma música que tu pode associar com o calor do norte ou do nordeste do Brasil, entendeu? Mas eu posso compor aqui na beira de uma lareira ou até no meio do campo, passando frio. Não, eu acho que uma coisa não acredito nesse determinismo. Eu acredito que há uma influência Uhum. do contexto cultural que a gente vive, do nosso modo de viver. Acho que a coisa vai se acomodando por aí, né? Mas eu logo percebi isso, assim, que nós éramos o lugar onde fazia frio no Brasil. Esse Brasil tropical, se tu perguntasse para qualquer pessoa onde é o Brasil frio, vou te dizer, é o Sul. Né? Então o frio nos representava, né? Tu tem assim festival de inverno no Ceará, tu tem festival de inverno no Piauí, tu tem festival de inverno no Rio de Janeiro, mas se tu fizer uma estética do frio no Ceará, ela não vai ser muito legítima, né? Porque não vai fazer sentido, vai ser uma coisa no mínimo extravagante. Agora aqui no Sul é bastante legítimo usar essa ideia. Então a ideia de frio é para fazer um recorte, né? Então nesse sentido, isso para mim está claro até hoje, assim. Né? O que eu ainda não cheguei lá, vamos dizer assim, é uma coisa que quando eu convidei o Caetano para gravar comigo no Deli Bab, eu falei para ele que eu tinha aprendido muito com o tropicalismo, com a mistura de gêneros, da coisa que acontecia no tropicalismo, só que no tropicalismo essas coisas estavam todas na superfície e as diferenças entre os gêneros eram evidenciadas, então tu saía de uma música sei lá, do Vicente Celestino e entrava num rock, depois tu ia para uma outra coisa, nada a ver com outra concepção. Aquela famosa mistura tropicalista, vamos dizer assim, né? Que depois provavelmente tenha dado no ecletismo, que durou tantos anos na música brasileira, né? Tenha se diluído nisso, vamos dizer assim. Aí eu falei para ele que eu também tinha muitos interesses, como tu estava falando antes. Eu gosto por exemplo, eu sou de Pelotas. Pelotas é uma cidade que tu tem aqui, talvez a cultura negra mais forte do Rio Grande do Sul. Eu me criei, as minhas primeiras emoções musicais foram no Carnaval de Rua de Pelotas, criança, ouvindo aquela bateria passar do meu lado, porque aqui não tinha cordão de isolamento, o Carnaval era um negócio inacreditável, entendeu? Então, a potência da cultura negra pelotense, eu senti, ela me formou, de certa forma, entende? Ao mesmo tempo, Pelotas tem terra do João Simões Lopes Neto, quer dizer, talvez até o mundo do gaúcho, da identidade do gaúcho como marca de identidade, talvez tenha começado com os trabalhos do Simões, entendeu? Pelotas não era campanha, mas todo o gado vinha para cá, para as charqueadas, então
tu tinha essa mistura de uma cidade pretensamente europeia, com os homens chegando, trazendo o gado para as charqueadas, entende? Então é uma cidade muito rica nesse sentido, assim. Tu tinha esse mundo gauchesco, né? Tu tinha o mundo negro, certo? Então, claro, e no meio de tudo isso não era uma cidadezinha pequena também, era uma cidade bastante grande. Por muito tempo foi a segunda cidade do estado, quase foi a capital do estado, muito antes de eu existir. Mas eu quero dizer que a gente também tinha acesso a muita coisa, tinha muitos teatros, muitos cinemas, lojas de disco, livraria e tal. Então, claro, tu vai assimilando o mundo todo, né? E eu, no meio disso tudo, eu sempre fui um bitomaníaco, entende? Então, o que eu falei para o Caetano era isso: eu gostaria de conciliar tudo isso, mas encontrar uma linguagem de síntese para isso, entendeu? Alguma coisa que eu conseguisse absorver tudo isso aí, e uma música, porque eu me lembro que no Rio, assim, as pessoas só identificavam como música do Sul, por exemplo, se fosse o Borghettino, por exemplo, porque ele estava vestido de gaúcho, tocava gaita, o tema era regionalista. Fora isso, se eles ouvissem o Ney Lisboa ou o Bebeto, por exemplo, eles não, para eles aquela podia ser uma música de São Paulo, uma música de qualquer outra capital. Não tinha um traço musical poético nelas. Talvez eventualmente se o Ney falasse no Bonfim, ou se o Bebeto citasse alguma coisa regional, assim, alguma referência a milonga e tal, talvez esse link, então é do Sul, mas musicalmente, essencialmente, não havia ali algo que tu ouvisse e dissesse: uau, esses acordes, essa maneira de tocar, esse jeito de cantar, essa melodia, isso é bem de Porto Alegre, isso é bem do Sul e tal, entendeu? Então isso aí passou a ser um pouco uma ambição minha. E é que nem assim tu pensa, claro que isso é muito ambicioso tu pensar bem, né? Porque, por exemplo, assim, tu ouve o Tom Jobim hoje em dia, tu ouve uma música do Tom Jobim, não precisa ser a Garota de Ipanema que fala em Ipanema, qualquer canção do Tom Jobim, né? A música dele foi tão potente e ficou tão identificada com o Rio de Janeiro, com essa imagem internacional do Brasil tropical, que tu ouve Tom Jobim e tu pensa Rio de Janeiro, Brasil tropical. Quer dizer, tu ouve Astor Piazzolla, tu pensa Buenos Aires, né? Determinada musicalidade, determinada maneira de construir uma canção, ou se for um tema instrumental, no caso do Piazzolla, ela pode marcar um lugar. Então, virou um pouco um desafio meu encontrar essa linguagem síntese, entendeu? Que tu ouvisse uma canção e dissesse: uau, isso aí é bem de Porto Alegre e tal, né? Claro, aí eu comecei a fazer mil elucubrações, aí foi aí que eu elegi a milonga como música matriz, né? Por quê? Porque eu compunha muitas milongas, aí eu faço toda uma reflexão, né? E agora, enfim, já estou divagando aqui, mas para te dizer que eu continuo com essa coisa da estética do filme, mas não porque tenho uma ambição de ser o elaborador de uma estética ou de escrever um grande tratado. Não se trata disso. São reflexões minhas como artista que eu compartilho com as pessoas, entende? Eu acho que esse tipo de reflexão ajuda a gente a escapar da estagnação, vamos dizer assim. Porque a sensação que eu tinha na época, quando comecei a pensar nisso, é que havia uma espécie de imobilidade. Por exemplo, para mim, como compositor, eu não me permitia compor uma bossa nova, um samba, porque eu sou gaúcho. Eu pensava: como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou cantar? O que vão dizer de mim em Porto Alegre? Tá entendendo? Quando eu morava no Rio. Mas, claro, aí se eu penso na minha história pessoal, quando eu tinha lá 10, 11 anos, eu ouvia as pessoas me dizerem, as pessoas não, meus colegas no colégio, coisa assim: pô, teus irmãos nos traíram, foram embora para o Rio de Janeiro, quando o Almôndegas foi para o Rio. Isso foi depois, né? Falei 10 anos, não, mas depois. Por quê? Porque o gaúcho sempre tinha essa visão. O gaúcho, o artista que saía daqui para o Rio, ele se vendia, entende? Se tu fosse ver qualquer artista de outra região do Brasil que fosse para o Rio, ele venceu, ele vai vencer, ele vai se tornar um artista nacional. A gente sempre teve essa visão, né? Que é uma coisa um pouco do gaúcho, assim, de não suportar muito essa integração, o abrasileiramento, vamos dizer assim, né? Tu lembra da Elis? Que a Elis teve um acesso numa entrevista no Jornal do Almoço, na RBS, porque cobraram dela que ela não cantava música gaúcha, ou não, ela disse: eu não fui para o Rio para São Paulo e para o Rio para fundar a CTG,
entende? E ela, eu me lembro que ela ficou muito passada, mas as pessoas criticavam o sotaque dela e tal, né? Isso é doido, cara, porque realmente eu recebi bastante pressão em relação ao meu sotaque lá, sabia, para gravar. Porque queriam que eu cantasse chiado, que eu falasse como carioca, porque isso não vai dar, Ou né? baiano, talvez. Não, o baiano é mais conectado, porque É, esse eixo Rio-Bahia sempre foi um eixo muito centralizador, que é justamente esse eixo do Brasil tropical. De certa forma, o que Rio e Bahia representam juntos traduz, leva para o mundo essa nossa estereotipia nacional, que acaba frustrando os outros lugares. Então eu comecei a pensar, pô, por que que uma canção, uma milonga como Ramilonga, melancólica, uma reflexão, por que que ela não pode ser feita? Por que que ela não pode ser aceita? Por que que ela não pode, né? E aí, bom, aí começa a pensar um monte de coisa. Por exemplo, o Deixando Pago mesmo, uma música que se tornou super conhecida minha, né? Um poema totalmente campeiro, né? Ela é super conhecida em outros lugares do Brasil, assim como quase como uma espécie de uma asa branca do Rio Grande do Sul, assim, né? E as pessoas curtiam muito fora daqui o jeito como eu cantava, assim, né? Muito de uma maneira, até na época, o Vitor está cantando como Caetano Veloso e tal. Foi uma coisa impensada. Na verdade, eu busquei mais o ensinamento do João Gilberto, que é praticamente a mesma coisa, porque o Caetano também buscou o ensinamento do João Gilberto, né? Mas de cantar suave, e não na hora que eu for cantar um tema regional, eu tenho que cantar assim, porque aí, é claro, que aí tu vira um personagem e aí tu não transmite exatamente, pelo menos no meu caso, não transmitiria o que se passa no meu íntimo, vamos dizer assim. Então, sim. canto deixando pago como eu canto uma canção normal, vamos dizer assim, entre aspas. Porque se eu pego um violão para cantar uma canção dos Beatles, eu não vou ficar fazendo nenhuma voz especial para cantar os Beatles, né? Sim. Então, eu com essa coisa de estética do frio e essa coisa de eu me virar um pouco para as milongas, foi para conseguir fazer essa milonga à minha maneira, entendeu? Criar um repertório, porque é muito importante tu criar um repertório. Quando chega você, muito bem, vamos botar na mesa o que a gente tem de canções aqui do Sul, de músicas de cunho mais regional, que fale do interior e tal. Bom, às vezes tu te depara, na época o Barbosa Leste e o Paixão falavam que quando eles começaram a querer fazer essa coisa do gaúcho e tal, eles foram ver qual era o repertório, tinha 3 ou 4 músicas aí, Boi Barroso e não sei que outra, e aí o Barbosa se pôs a compor, né? Fez um monte de música incrível, né? E mas enfim, estou falando demais, tá? Fala aí. Não, o assunto rende, né? E no final das contas, o Deixando Pago é um grande hit do teu repertório, assim, né? É Nos shows a impressionante, gente vê a recepção das pessoas, né, impressionante. pra música. Isso é um dos argumentos até que eu uso, porque eu fui o Ramilonga, não sei se tu lembra, mas o Ramilonga, quando saiu, ele não foi bem recebido, assim, de cara, não foi uma coisa assim, não recebeu uma crítica entusiasmada, né? Eu sei que da parte dos modernos, vamos dizer assim, que ouviam Joking, achavam que, pô, a Vitor agora vai fazer música de velho, vai fazer milonga, né? Vai virar um nativista, ou o outro lado, os tradicionalistas, que eu soube por muitos amigos, era aquilo. Bah, esse cara é fresco, esse cara não tem direito de cantar música de gaúcho e tal, esse cara não sabe nem andar a cavalo, sabe essas coisas assim? Mas Uma música. tu já enfrentou isso muito antes também. Também. Ah, sim, sim. Na, na, na- eu Eu lembro do lembro do Semeadura, Semeadura, claro. tu Tu cantou na cantou na Califórnia, né? Califórnia, né? Sim, eu já tinha esse estigma, vamos dizer assim, E né? aí, pô, os gaúchos mais roots, assim, que estavam lá, ficaram meio impressionados. Eu lembro que tu entrou com um pala meio estilizado, eu tava lá e foi... Aquilo Uma foi... alpargata forrada de lantejoulas. E aí eu fiquei com medo que tu apanhasse lá, Vitor, naquele... A gente tinha por cima a bandeira do Rio Grande do Sul, eram uns palas de seda com a cor da bandeira, né? E além da coisa do visual ser extravagante, talvez do ponto de vista deles, bastante gay, vamos dizer assim, né? Então, não prestava aquilo, porque a gente ainda estava em época de ditadura. Era uma letra Sim. do Fogaça, que era um político de esquerda, né? Então, era uma música assim que no dia lá da premiação, teve uma pessoa que veio e me disse assim: eu estive vendo lá as discussões da premiação
tua música não vai ganhar o prêmio máximo porque comunista não ganha Califórnia, falou um cara lá. Entende? Sabe essas Que coisas? maravilha! Quer dizer, que absurdo, né? Mas é absurdo e que maravilha no tempo, porque eu sabia que havia uma pressão, né? Assim, e eu me lembro que quando nós fomos anunciados como vencedores de uma como é que eles chamam as linhas, né? Linha de projeção folclórica, eu acho. Quando a gente foi anunciado, a gente pisou no palco, a vaia foi estrondosa, né? Aí nós fomos. Aí eu entrei assim meio de improviso, estava com o meu tal pala de cetim, esse estava na mão, assim, e eu botei por cima dos ombros. Quando eu fui me preparar para tocar, e vai, a gente se arrumando no palco e tal, e o tal do pala me caiu dos ombros, escorregou, porque era cetim, né? Ele caiu assim, e eu afastei com o pé. E eles interpretaram que eu estava pisando na bandeira, entendesse? Sabe? E eu nem me dei conta, não tinha nenhuma maldade, eu jamais pisaria na bandeira para afrontar, não tinha nenhuma pretensão assim de causar polêmica nem nada, né? Não tinha essa pretensão, né? Mas também não me incomodei com a vaia, nós ficamos esperando por muito tempo, para mim foi uma eternidade, eu não sei quanto tempo durou a vaia, né? Mas foi isso, assim. Então eu já tinha um pouco essa relação ruim ali, né? Mas acho que era basicamente porque eu era de outra turma, vamos dizer assim, né? Eu fui fazendo uma história em outro lugar, eu nunca fui regionalista e eventualmente se fazia algum comentário crítico, alguma coisa do tradicionalismo muito rígido. Bom, o próprio Paixão e o Barbosa faziam, né? Se afastaram dos CTGs por isso. O Barbosa disse que nunca mais entraria num CTG porque não concordava com os caminhos que a coisa tinha tomado, né? Então, o que tu deixaria para a gente de uma geração mais nova, né? Mas é preciso situar também que era 1980 isso, né? Claro. Foi na 10ª Califórnia. Na 10ª Califórnia, 80. Eu estava com 17 anos na ocasião, nessa Califórnia. Talvez acho que sim. Eu compus essa música com 17 anos, né? E é louco, né? Porque eu compus essa música pensando na Mercedes. Eu me lembro claramente, eu me sentei aqui em casa, na sala, essa casa que eu moro hoje, e peguei meu violão e pensei na Mercedes Sosa e disse, vou fazer uma música como se fosse a Mercedes cantando. E fiz, oh, aê, oh, aê, depois o Fogaça botou a letra, né? E passaram os anos, a Mercedes gravou, né? E o interessante dessa história toda é que a gente foi super vaiado e tal, atacado na primeira apresentação da música, e quando a Mercedes, ela me contou que ela estava com essa música, ela vinha tocando com os músicos dela já há um tempo, que ela fazia isso, ela ensaiava as músicas, depois ela ia para o palco e testava. Se reagia, o público reagia bem, ela gravava. Ela tinha uma visão assim entre artística e comercial da coisa também, né? Uma boa visão, vamos dizer assim. Ela gravava sempre coisas que ela gostava, mas ela provavelmente desse prioridade a coisas que ela sentia que repercutissem naquele momento, né? E aí ela me contou que vieram aqui no Musicanto fazer um show, e aí ela resolveu experimentar semeadura, siembra, no caso, ao vivo, e ela disse que ficou assim, foi arrebatador, assim, porque veio abaixo, entende? O negócio. E aí tu vê que interessante, no mesmo ambiente de festivais do Rio Grande do Sul, uns anos depois, a mesma música já tinha vivido uma história, né, de afirmação, vamos dizer assim, e hoje eu acho que ela é uma música muito tocada aí nesses ambientes regionalistas, imagino que seja, não, porque eu também não acompanho muito, né, mas volta e meia eu sei que as pessoas cantam e tal. Sim. E, enfim, são coisas né, destinos inesperados às vezes das músicas, né? Sim. Vitor, tem muitas histórias para a gente contar, né? Não dá para falar tudo num dia só, mas para a gente fechar, assim, eu queria que tu falasse do que tu tá preparando, porque a gente está gravando aqui num momento de quarentena ainda, né? Que não temos shows, não temos atividades assim com o público, mas o que tu tá preparando assim para quando, digamos, as coisas começarem a andar de novo? Pois é. Pois bem, antes de começar a pandemia, meu último show foi em São Paulo, num Sesc lá de São Paulo, que era o Avenida Angélica, um trabalho que eu estava fazendo. Eu já tinha apresentado aí em Porto Alegre, apresentado no Rio, desculpa, no Rio não, em São Paulo, e eu voltei a São Paulo, foi no fevereiro.
E já naquele show, me lembro que eu conversei com o público, estava surgindo tal vírus, até brinquei, olha, não me beijem no saguão aí quando a gente se encontrar. Aí todo mundo ria, ninguém levava muito a sério ainda aquilo, não se sabia o que Sim. era. E eu disse, bom, se naquele momento já tivesse muitos infectados, eu tinha pego ali no saguão, porque eu beijei todo o público depois de terminado a apresentação, né? Mas esse trabalho, a Avenida Angélica, a gente, um tempo depois, não sei se já tinha ganho um edital da Natura, né? Para 3 concertos em Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. Com o advento da pandemia, daí a gente propôs à Natura, eles propuseram que a gente adaptasse o projeto para esse tempo de coisa. E aí a gente propôs fazer uma apresentação dele num teatro vazio aqui em Pelotas, que eu vou fazer no Teatro 7 de Abril, né? Só que já foi adiado 4 vezes em função da pandemia, né? É, e agora a gente está com ele mais ou menos agendado para agosto, mas a gente vai sempre analisando como é que está a situação, né? Porque se há algum agravamento e posso botar em risco a equipe e tal, todo mundo. Eu mesmo, por exemplo, para cantar não posso estar de máscara, então é complicado. Mas eu acredito que até agosto a gente vai poder então gravar, né? Aí até o final do ano, provavelmente em novembro, começo de dezembro, se lança esse trabalho, que é o Avenida Angélica, é só poemas da Angélica Freitas com música minha. E é mais um daqueles projetos, não chega a ser como cantar o Bee Gees, né? Mas é mais um daqueles projetos que desconcerta um pouco as pessoas, assim, né? Porque a poesia é só poemas da Angélica Freitas, né? E a poesia dela, a poesia dela é uma poesia, vamos dizer assim, pop, falando grosso modo, né? E ela é muito influenciada, num dos poemas, inclusive, ela fala isso, muito influenciada pelas canções do rádio. Então, tem uma canção, por exemplo, que se chama RC, de Roberto Carlos. E ela nunca tinha me dito que aquele RC era de Roberto Carlos. Mas eu deduzi que fosse, e eu fiz como se fosse uma música do Roberto Carlos. Então, tu tem uma balada meio Roberto Carlos, tu vai ter uma outra que é um blues, que ela fala do Cosmic Mississippi, ela junta o Mississippi com um lugar da colônia aqui de Pelotas, né? Tem uma outra canção, Mulher de Rollers, por exemplo, que é uma canção de uma menina andando de rollers no condomínio. São temas que eu nunca escreveria sobre isso, entende? E só que esses temas dela me chamam a fazer canções que tenham a ver com aquele poema, é uma coisa muito espontânea. Então eu voltei a trabalhar com formas bem assim de canções, tipo canções que eu não comporia quando eu pego o violão para compor alguma coisa por mim mesmo, vamos dizer assim, né? Então acho que vai ser um trabalho bem interessante. Mais uma vez, eu desafio, vamos dizer, jogo com a sorte no sentido de desafiar o público, assim, né? Eu acho que eu já tenho umas pessoas que me escutam, já estão um pouco dispostas a encarar qualquer loucura que eu invente, entende? Então isso é bom, elas me acompanham, vamos dizer assim, né? E isso é bacana, elas estão abertas a me ouvir, né? Porque não dá para tu deixar o público te enquadrar, vamos dizer assim, que nem aconteceu com o Tom Zé, lembra? O Tom Zé, quando ganhou um patrocínio da Coca-Cola e foi linchado pelo público dele, você lembra disso? Sim. Né? Então é muito delicado isso, que às vezes as pessoas projetam coisas delas em ti, né? No artista, vamos dizer assim, né? E o Tom Zé sofreu um linchamento. E ele diz, pô, eu sou uma dos artistas que mais precisa ter um apoio para poder gravar o meu trabalho, né? Se fosse um desses artistas aí comerciais e tal, que recebesse apoio, ninguém ia reclamar do cara, né? Sim. Entendeu? Então é isso, não é o caso, mas eu acho que é importante que o público te perceba como alguém livre, entendeu? Que tu não é, como dizia o Bob Dylan, não sou líder de ninguém, não quero ser líder de ninguém. Não né? me sigam. Não me sigam. E outra coisa, só para concluir, eu estou falando muito, né? Mas eu também eu voltei a escrever sobre a estética do frio, que eu já tinha talvez falado um pouquinho antes, né? Tô voltado para isso. Agora eu quero aprofundar mais a palestra que eu dei lá em Genebra, que foi assim. E esse é um assunto que eu estou levando totalmente sem me preocupar em marcar o tema, porque eu quero que ele corra no tempo, eu quero que ele receba contribuições, eu quero que ele receba críticas, eu quero pensar sobre ele com calma, não tem nenhuma urgência. Então estou escrevendo sobre isso. E eu acho que eu talvez grave uma música ainda esse ano para lançar esse ano, a parte do Avenida Angélica, porque eu já compus muito na pandemia, entende? Eu já tenho um disco para depois do Avenida Angélica. Então eu estou pensando em gravar uma canção composta nesse momento da pandemia, que eu acho que é uma música que inclusive toca bem nesse
nessa ferida, vamos dizer assim, do que a gente está vivendo, especialmente no Brasil, né? Então talvez eu entre em estúdio daqui uns dias para gravar isso e fazer um filme e gravação. Ah, legal. Eu vi no Spotify que tem uma música tua, eu não sei se a música é tua, porque o Spotify não te dá a ficha técnica, não tem nada, né. Aham. Mas tem uma música nova que aparece no teu no teu perfil com um outro artista, vocês cantando juntos. Agora eu não tô com o nome dele aqui. Sabe que eu nem tenho Spotify, né, cara? Então eu não ouço nada, eu quase não ouço música, assim, a música digital, então muito menos, né? Eu quando eu Mas quero ouvir música, eu ouço sempre as mesmas coisas. tu ouve os discos ainda? Ainda ouço disco e realmente não. Eu nunca fui, mas eu sempre tive essa característica, assim. Se eu tinha, vamos supor, um disco dos Bee Gees, por exemplo, dos Beatles, eu ouvia aquilo um trilhão de vezes, né? Nunca tive Sim. ansiedade de buscar coisas. E E e fazer alguma música com o Ian Ramil, teu filho, que seguiu o teu caminho na música, tem planos não? Ou já fez alguma? não, nós já tentamos, mas não nos entendemos. Já tentamos, sim. Fizemos uma, nunca deu certo. Não, pai com pai e filho é complicado, né? Sim, Mas que acho aí que sim, vai acabar fazendo coisas e a gente está sempre trocando ideias eu e achei aqui, Vitor, é o Luiz Gabriel Lopes. A música sim, se chama Costura. é o Eu LG Lopes, né? Luiz Gabriel Lopes. Isso. O LG Lopes lá de Belo Horizonte, ele me convidou para cantar com ele essa música. Ele lançou um EP agora, Costura, né? Que é muito legal, uma música muito boa. Ele é da geração do Ian, né? E ele é ótimo, canta bem, toca bem, compõe bem, é um baita artista. Eu recentemente fiz uma música também com o Raul Misturada, não sei se tu conhece o Raul Misturada. Sim. O Raul é lá do Recife, mora em São Paulo, faz um trabalho de altíssima qualidade também, assim, toca um violão muito bom. A gente tem muitas afinidades. Ele também é da geração dos meus filhos e tal. E, essa não, essa eu compus com ele, né? A música se chama Tudo Começa Quando Explode e vai ser o nome do disco dele, né? E eu fiz a letra, ele mandou a música, eu fiz a letra e é muito bonito o trabalho dele também. Mas é tudo assim agora, né? São vários filmes e músicas com filmes, né? Então tem toda essa complexidade agora de se fazer música, que tudo tem que ser filmado e tal, né? Legal. Vitor, muito obrigado aí pela tua disponibilidade de conversar aqui Para no variar, podcast. falei muito, né? Não, tá ótimo, cara. Cara, é muita coisa para falar, né. Até se tu Se topar, quiser daqui a um outro tempo a gente faz de novo. quiser outro dia fazemos uma continuidade, A combinando de gen não falar do que já falamos, né? Isso, e aí abordamos Tá bem, outras teses, outras coisas. Muito legal, agradeço muito aí, foi muito bacana, é um prazer sempre conversar contigo aí. tá bom, igualmente, cara. E é isso aí, prazer te escutar de novo, Um tá? gran um grande abraço aí e que, a gente consiga sair dessa, né, com a vacina no braço. Tu já Vamos. fez a vacina, não? Não, ainda não, estou esperando a minha idade. Eu acho que talvez agora eu consiga em breve aí. Eu fiz Certo, 59 esse ano e daqui a pouco vão começar os de 59, né? certo. Estou esperando, Tá tá? bem, Vitor. Então Muito tá, obrigado, um grande abraço e até mais. igualmente, cara. Tudo de bom, grande abraço. Tchau. Ok, pessoal, esse foi então o nosso programa de hoje com o Vitor Ramil. Você pode se inscrever no canal do YouTube para receber os lembretes e também acompanhar os programas antigos nas plataformas de áudio disponíveis, aquela de sua preferência. Também dá para acessar o theborbacast.com.br para ter informações a respeito do nosso podcast. Até o próximo episódio.